Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Ao longo da história, a possessão demoníaca é algo que tem sido abordado e discutido por várias religiões e culturas em todo o mundo. Aparentemente, há um grande número de demônios contribuindo para tudo que está errado em nosso planeta. As histórias dizem que algumas dessas criaturas governam no inferno, outras ficam aqui na Terra para causar problemas para sua própria diversão. E ainda há aquelas criaturas que assumem o controle dos humanos e viram seu mundo de cabeça para baixo. Na maioria dos casos, quando falamos em possessão, Satanás é a primeira criatura que vê a mente das pessoas. Mas há muito mais demônios por aí que são muito mais propensos a possuir as pessoas do que o próprio Lúcifer. Textos religiosos e os folclores estão repletos de descrições das criaturas do submundo, assim como acontece na Bíblia Sagrada. Essas descrições variam de dragões que cospem fogo a serem sobrenaturais poderosos, capazes de fazer o mal para qualquer pessoa, independentemente se ela é religiosa ou não. Mas quais são os demônios mais poderosos de todos? Quais são eles? Nesse vídeo, você vai conhecer alguns dos seres mais malignos da tradição judaico-cristã. Vamos começar falando do terrível Asmodeus. Este demônio aparece no livro de Tobias, um livro judaico-cristão, que é um cânone religioso ou um apócrifo. Isso vai depender de qual ramificação do cristianismo você segue. Dizem que Asmodeus é o pior dos demônios. No livro de Tobias, há uma jovem chamada Sara, que gostaria muito de se casar. Ela ficou noiva, se casa, e logo antes da lua de mel, Asmodeus aparece e mata o marido de Sara. O que pode parecer um acaso rapidamente se torna em tendência, já que a mesma coisa acontece com Sara incríveis 7 vezes. No 8º casamento, ela se casa com um cara chamado Tobias, a quem o arcanjo Rafael dá a dica de como vencer Asmodeus. O demônio aparece na noite de núpcias e Tobias joga o coração e o fígado de um peixe em algumas brasas, causando a fumaça que desencadeia asma ou algo do tipo em Asmodeus. O demônio foge, mas o anjo Rafael o encontra e o estrangula. Asmodeus, o príncipe que preside o pecado da luxúria, tem muitas interpretações e variações semelhantes aos seus irmãos sombrios. Porém, a maioria das interpretações concorda com sua aparência, digamos, relativamente aterrorizante. Você pode pensar que o príncipe da luxúria seria algo mais luxuoso, mas ele aparece como uma criatura com 3 cabeças. A primeira cabeça é um touro, a segunda um carneiro e a terceira, dependendo da sua crença, ou é uma cobra ou é uma cabeça humana. Independentemente de qual versão você acredita, o fato é que a aparência desse demônio é extremamente assustadora. A descrição do Asmodeus também diz que ele tem pé de ganso, monta um dragão enquanto ostenta uma lança com uma bandeira. O demônio Beelzebub é muitas vezes confundido com Satanás ou Lúcifer, juntamente com o diabo,
Mas as características de Beelzebu, ao menos segundo estudiosos do assunto, são bem específicas. Seu nome aparece algumas vezes nos evangelhos de Mateus e Lucas, e muita gente pode até achar que ele é um substituto de Satanás. Mas a tradução para Beelzebu é Senhor das Moscas. Existe uma teoria que diz que Beelzebu é um tenente do inferno, perdendo em poder apenas para Satanás. Muitas vezes ele é retratado como uma mosca gigante, embora existam variantes na sua aparência, incluindo chifres, caudas, pés de ganso, entre outras características bizarras. No entanto, é a conexão com as moscas que o difere dos outros demônios. Beelzebu tem o poder sobre as moscas na terra e as usa para arruinar as colheitas. Ele também é o líder da Ordem das Moscas, que é uma espécie de comitiva do inferno, repleta de todos os tenentes e subordinados de Beelzebu. Uma de suas aparições mais marcantes ao longo da história foi provavelmente sua participação nos julgamentos das bruxas de Salem, dos quais ele foi acusado de possuir os corpos dos acusados. O demônio é conhecido como Moloque. É apresentado em uma longa linhagem de deuses pagãos. O livro de Levítico apresenta uma preocupação com esse demônio, afirmando que qualquer um que dê a ele seus filhos será apedrejado até a morte. Ele realmente parece haver uma boa razão para essa preocupação. Moloque é conhecido por comer crianças, por ter uma cabeça de vaca. Impressionante isso. Este demônio mudou e se transformou desde o tempo de Moisés em o temido Senhor do Inferno. No segundo livro do Paraíso Perdido, obra do escritor John Milton, esse demônio faz um discurso entusiasmado aos membros do parlamento do submundo, encorajando-os a entrar em guerra com o céu imediatamente. No primeiro livro, nos é dada uma descrição de seu traje de trabalho, que é manchado com sangue de sacrifícios humanos e lágrimas de pais tristes. Pode-se considerar que ele não é apenas um assassino de bebês, mas também um dos demônios mais aterrorizantes de todos. Conheça o demônio Azazel. Ele é conhecido como o pai da possessão, pois foi este o demônio responsável por descobrir e aperfeiçoar tal ato. Na antiga tradição judaica, 2 bodes foram levados ao tabernáculo no dia da expiação. Um bode foi morto e sacrificado em nome de Deus, e o outro, chamado de bode expiatório, foi solto com vida no deserto. Carregando consigo os pecados do povo, seu destino era chegar a Azazel. Esse demônio é o rei de uma espécie de demônio chamado Seirim, uma palavra hebraica comum para bode. Azazel foi descrito como importante adversário de Deus, muito antes do cristianismo citar Satanás. Muitos acreditam que ele, Satanás, são na verdade o mesmo demônio. E de acordo com a lenda, Azazel foi preso, enlouquecido e literalmente arrancou seu espírito de sua forma física para escapar. Foi enquanto vagava a seu corpo que ele descobriu que poderia dominar os humanos pela força e logo aperfeiçoou a técnica que os demônios usam para possuir as pessoas. Ele tem prazer em matar aqueles próximos de seus alvos e prefere criar situações que parecem impossíveis para a pessoa sobreviver. Ao invés de matá-las, ele mesmo, se alguém sobreviver a uma possessão de Azazel,
nunca mais será o mesmo. Enquanto Beelzebub, Lúcifer, Satanás e outros demônios são muitas das vezes confundidos, Leviatã parece ser uma criatura única, mas especificamente um monstro do mar, mencionado na Bíblia como a contraparte feminina de Belmote, a besta masculina. Algumas descrições dizem que Leviatã era uma monstruosa criatura marinha que tinha quase 500 quilômetros de comprimento e olhos brilhando como 2 sóis. Aparentemente, Leviatã faz outra aparição em Apocalipse, embora ele não seja mencionado pelo nome. Em Apocalipse, um grande dragão vermelho com 7 cabeças emerge do mar. Muitos estudiosos dizem que essa criatura é o próprio Leviatã, lutando na guerra entre o bem e o mal, já que ele também era conhecido por ter 7 cabeças. Dado o tamanho desse demônio, faz sentido que os governantes do inferno tenham encontrado outro uso para seu tamanho monstruoso: ser os portões do próprio inferno. Neste sentido, além de engolir todos os culpados de inveja, a garganta do Leviatã também serve como ponto de entrada para a condenação eterna. Essa teoria surgiu através da arte anglo-saxônica, que descreve os fogos do inferno expelidos de uma boca enorme e que foi equiparada ao Leviatã. Por fim, temos o temido Lúcifer. As criaturas sagradas contam a história da batalha travada no céu entre Miguel e seus anjos contra os futuros demônios rebeldes e os seus anjos. O líder dos rebeldes era o próprio Lúcifer. Ele havia crescido farto da sua vida. Acreditava ser o único ser perfeito. Se via superior à humanidade. Ele não conseguia entender o amor de Deus pelos seres humanos. A fim de fazer alguma mudança, ele convenceu 1/3 dos anjos a ficar do lado dele e se levantar contra o governo de Deus. Apesar de muita gente achar que essa batalha foi rápida, a guerra durou anos. Lúcifer se transformou em dragão. Leviatã e Behemoth apareceram, contudo, no final. Lúcifer perdeu a luta e foi expulso do céu. Muitos estudiosos acreditam que a rebelião pode muito bem ter continuado quando ele foi expulso do céu. Saber o quanto Deus amava seus humanos, ele corrompeu Adão e Eva. Esses foram alguns dos demônios mais terríveis e perigosos da tradição judaico-cristã. O fato de demônios serem citados por quase toda a humanidade, existem controvérsias levantadas por certas religiões. Agora, eu queria que você desse a sua opinião. Você acredita em demônios? Espero que nunca possa encontrar com um. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.